Olá pessoal, sou Gustavo. Eu e meu grupo, composto por Lucas e Marley, nós somos do primeiro ano de Biocombustíveis B. Nós estamos apresentando um trabalho sobre potências e notação científica. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Marley e eu sou do primeiro ano de Biocombustíveis B. Estou aqui para apresentar o trabalho do professor Wallace da matéria de matemática. Eu fiquei com a parte de potências, operações com potências. Seria um tanto vazio termos apenas a forma de representar o número, por isso existem formas de explicar as operações matemáticas nas potências. Em alguns casos, imagine a expressão 2 vezes 2 vezes 2, multiplicada pela expressão 2 vezes 2. Na notação de potências, teríamos 2 por 3 e 2 ao quadrado. Generalizando, as m vezes multiplicado por as n vezes, isso seria as, igual as m mais n vezes. Já a divisão as, por exemplo, a vezes a. Cancelaremos a do numerador e do dominador, resultando em a vezes a. Em potências, a vezes 4 dividido a ao quadrado igual a ao quadrado. Ou seja, subtraímos os expoentes. Dando uma contextualização aqui em potências, as potências elas surgiram de forma bem resumida para multiplicar um certo número por ele mesmo várias vezes, o que seria trabalhoso fazer no algoritmo. Por isso a gente possui formas de multiplicar esse número várias vezes por ele mesmo usando potências. A gente tem o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, isso 30 vezes. Isso seria 2 elevado a 30. É bem mais simples de representar esse número na forma de potência, onde o 30 é o expoente e o 2 é a base. Seguindo com potência, primeiro eu vou demonstrar aqui a multiplicação de potências de mesma base. Se eu tiver aqui, por exemplo, o 2 elevado a 2 multiplicado pelo 2 elevado a 3. Isso aqui na expressão vai ficar da seguinte forma: 2 vezes 2, isso aqui é o 2 ao quadrado, vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é o 2 elevado a 3. Vai ficar essa expressão aqui. Mas se a gente contar os números 2, a gente vai perceber o seguinte: 1, 2, 3, 4 e 5. Isso aqui é a soma desses expoentes. Então, isso aqui, resumidamente, vai ser 2 elevado a 5. Agora, a divisão de potência. O mesmo caso anterior, se tiver o 2 elevado a 3 sobre 2 elevado a 2, que na soma seria 2 elevado a 5, só que usando o algoritmo, uma expressão, vai ficar da seguinte forma: passam aqui 2 vezes 2 vezes 2 e sobre 2 vezes 2. Esse 2 vai com esse 2 e esse com esse daqui. E totalizando vai ficar somente 2. E um número sem expoente nenhum, na verdade ele tem, que é esse aqui, ele tem um expoente 1. O que aconteceu aqui foi o seguinte: o 2 elevado a 3, seu expoente foi diminuído por 2, o expoente da base aqui, o 2 elevado a 1. É bem notório que aconteceu aqui também. O regimento de conta aqui é bem visual. Existem regras aqui na potenciação que diz que todo número elevado a 1 é sempre igual a ele mesmo. Qualquer número que você coloca aqui elevado a 1 é sempre igual a ele mesmo. Também tem com o zero, qualquer número elevado a zero é igual a 1. Acontece que tem uma exceção, o zero elevado a zero é uma indeterminação. Então ele sai disso, ele não segue essa regra. Mas fora isso, todos os números que fora o zero elevado a 1 é sempre igual a ele mesmo, e elevado a zero é sempre igual a 1. Isso decorre desse seguinte padrão aqui que as proporções seguem, que as potências seguem. Imagine o 2 elevado a 3 igual a 8. Agora o 2 elevado a 2, que eu diminui 1 no expoente, e o número do resultado da potência
foi dividido por 2. A mesma coisa acontece aqui, do 4 por 2. E isso também até que demonstra o porquê que todo número elevado a 1 é sempre igual a ele mesmo. E também do porquê que todo número elevado a 0 é sempre igual a 1. Fica bem visual nesse padrão. No entanto, potências com sinal negativo, com expoente negativo, não foge muito dessa regra também. Você só vai dividir pela base de novo. Ou seja, isso daqui vai ser 1 dividido por 2. E por aí segue. Menos 2 vai ser 1 sobre 4. E por aí vai. Dessa forma a gente consegue mostrar números infinitamente pequenos. E com isso a gente segue com notação científica, né? Mas primeiro a gente vai ter que demonstrar, a gente vai ter que mostrar, contextualizar potências de base 10. Bom, para isso a gente vai ter que ter a seguinte noção. Se eu tiver qualquer número aqui, 2, se eu dividir ele por 10, a gente vai descer uma casa decimal e a gente vai ter o 0,2. E se eu tiver um 2 e eu multiplicar ele por 10, a gente vai adicionar um 0. A gente vai multiplicar ele por 10 e a gente vai ter o 20, né? E com isso, a gente consegue fazer o seguinte. O 10 ele vai obedecer todas aquelas regras anteriores que qualquer potência obedece. Ou seja, o 10 elevado a menos 1 é 1 sobre 10. O 10 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 100. E com isso a gente já vai conseguir representar números muito pequenos, ou então muito grandes, que se eu levar o 10 a 2, a gente já vai ter o 100, o 10 a 3 a gente já vai ter o 1000, por aí vai. Com isso, a gente já consegue dar uma iniciação em notação científica, que utiliza disso aqui. Olá pessoal, continuando o trabalho, eu, Gustavo, falarei um pouco sobre notação científica. Seguindo com o padrão que foi demonstrado anteriormente, conseguiríamos representar números muito pequenos apenas usando potências de base 10, como no 10 elevado a menos 3, multiplicado por 1,3. Isso seria 1,3 dividido por 10 elevado a 3. Por exemplo, o número de jogadas possíveis no xadrez é estimado em torno de 10 elevado a 120, um número muito maior que números de átomos do universo observável e o tamanho médio de uma bactéria, que é 0,0000035 metros. Em notação científica, isso seria 3,5 vezes 10 elevado a 6. Para sabermos o expoente negativo da potência, contamos a quantidade de casas que a vírgula andou. No exemplo anterior do tamanho da bactéria, da posição original da vírgula até depois do 3, temos 6 casas, ou seja, 10 elevado a menos 6. E não faria sentido colocar 35 ao invés de 3,5, pois o 35 é 3,5 vezes 10. Logo, isso alteraria o expoente da potência. E para potências grandes, o 10 é elevado. Notoriamente é expoente positivo, que acontece algo semelhante. Só muda que dessa vez a potência está no numerador da fração, que representa o número. Logo não terá casas decimais. Se caso tenhamos um produto dentro de parênteses sendo elevado a alguma potência, o expoente é transferido para todos os elementos do produto. Isso se dá pela regra da comutatividade da multiplicação. Agora, se tivermos uma potência dentro de parênteses com outro expoente, simplesmente multiplicamos os expoentes. E isso também se dá pela comutatividade da multiplicação. Como falamos anteriormente na notação científica, que é basicamente uma forma de representar números muito grandes ou muito pequenos de uma maneira, como pode ser, mais compacta. Por exemplo, o número 1 milhão.
O número 1 milhão pode ser escrito como 1 vezes 10 elevado a 6. Uma forma mais compacta de se escrever esse número aí, em vez de escrever tantos zeros. Outro exemplo é a distância da Terra ao Sol, que é 149 milhões 600 mil quilômetros. Essa distância toda, esse número tão grande, pode ser escrito como 496 vezes 10 elevado a 8. Uma forma mais compacta. E é isso. Mas então, pessoal, é isso. Esse foi o nosso trabalho de matemática do professor Wallace sobre potências e notação científica. Até mais.